Charlie Munger tinha uma teoria sombria sobre as pessoas. Ele acreditava que existem 5 tipos específicos de indivíduos que, como parasitas invisíveis, drenam sistematicamente toda a riqueza, energia e potencial de suas vítimas. Estas pessoas não são criminosos óbvios, são muito mais perigosas porque operam nas sombras da normalidade social. Durante seus 99 anos de vida, Munger acumulou uma fortuna de bilhões, observando não apenas o que os ricos fazem certo, mas principalmente identificando os padrões destrutivos que mantêm as pessoas presas na mediocridade financeira. Sua sabedoria financeira mais valiosa não estava nos investimentos que escolhia, mas nas pessoas que conscientemente evitava a todo custo. A mentalidade de sucesso, segundo Munger, não se constrói apenas adicionando hábitos positivos. O segredo real está em identificar e eliminar impiedosamente os elementos tóxicos que sabotam silenciosamente cada tentativa de crescimento. Estas 5 categorias de pessoas tóxicas são, como buracos negros financeiros, sugam recursos sem jamais retornar valor equivalente. Se você está se perguntando por que suas finanças nunca decolam, por que seus projetos sempre estagnam, ou por que sente que está correndo em uma esteira sem sair do lugar, a resposta pode estar mais próxima do que imagina. Pode estar sentada ao seu lado no trabalho, dormindo na sua cama, ou até mesmo olhando para você no espelho. Nos próximos minutos, vou revelar exatamente quem são esses 5 vampiros energéticos que Munger identificou ao longo de décadas, estudando tanto milionários quanto pessoas falidas. Mas antes de mergulharmos nessa anatomia da destruição pessoal, preciso que você entenda uma verdade perturbadora sobre a natureza humana, que poucos têm coragem de admitir. Existe um fenômeno que Munger chamava de síndrome do hamster financeiro. Pessoas que correm freneticamente em suas rodinhas profissionais, acumulando movimento, mas zero progresso real. Elas confundem atividade frenética com produtividade genuína, criando uma ilusão de progresso que mascara uma realidade brutal. Estão financeiramente estagnadas há anos, às vezes décadas. O primeiro tipo de pessoa que destrói sua vida é exatamente este hamster humano que vive ao seu redor. Eles são os colegas que trabalham 12 horas por dia, mas nunca recebem promoções significativas. São os amigos que sempre têm projetos incríveis, mas nunca concluem nada de valor. São familiares que vivem reclamando da vida, mas se recusam sistematicamente a fazer mudanças reais. A toxicidade desse perfil não está na preguiça óbvia. Essa você identificaria facilmente. O veneno está na energia ansiosa e desesperada que eles irradiam constantemente. Quando você convive com hamsters humanos, inconscientemente, absorve essa mentalidade de movimento sem direção, essa crença subliminar de que esforço sem estratégia é suficiente para alcançar resultados extraordinários. Munger observou que pessoas prósperas financeiramente têm uma característica em comum. Elas fazem menos coisas, mas cada ação é calculada para gerar máximo retorno. Enquanto isso, os hamsters fazem 1000 coisas simultaneamente, dispersando energia em direções contraditórias, criando a ilusão de produtividade, enquanto permanecem presos no mesmo lugar financeiro, ano após ano. O perigo real surge quando você normaliza essa mentalidade frenética. Gradualmente, sem perceber, você começa a medir seu próprio sucesso pela quantidade de atividades que consegue encaixar no dia, em vez de avaliar o impacto real que cada ação gera em sua situação financeira. E é exatamente nesse momento que você se torna vulnerável ao segundo tipo de pessoa que Munger identificou como ainda mais destrutiva. O segundo destruidor da sua vida financeira é o que Munger chamava de evangelista do trabalho duro sem inteligência. Essas pessoas têm uma crença quase religiosa de que trabalhar mais horas automaticamente resulta em mais dinheiro. Elas desprezam conceitos como alavancagem, sistemas, investimentos ou qualquer forma de renda que não exija suor literal e tempo linear. Você os reconhece pelas frases que repetem como mantra: dinheiro fácil não existe,
Só enriquece quem trabalha 16 horas por dia. Investimento é coisa de rico. Eles transformaram a glorificação do esforço bruto em uma identidade pessoal e, inconscientemente, sabotam qualquer pessoa próxima que tente construir riqueza através de métodos mais inteligentes e escaláveis. A sabedoria financeira de Munger era cristalina sobre este ponto. Riqueza real vem de fazer seu dinheiro trabalhar para você, não de trabalhar infinitamente pelo dinheiro. Pessoas verdadeiramente prósperas entendem que tempo é o recurso mais escasso e, por isso, buscam obsessivamente formas de multiplicar resultados sem multiplicar horas investidas proporcionalmente. O evangelista do trabalho duro, sem inteligência, é tóxico porque infecta seu ambiente com uma mentalidade de escassez disfarçada de virtude. Eles fazem você se sentir culpado por buscar eficiência, por automatizar processos, por investir em ativos que geram renda passiva. Gradualmente, você internaliza a crença limitante de que sucesso financeiro deve ser proporcional ao sofrimento físico. Munger percebeu que essa mentalidade é especialmente perigosa porque parece moralmente superior na superfície. Afinal, trabalhar duro é uma virtude genuína, mas quando o trabalho duro se torna um fim em si mesmo, em vez de um meio para construir sistemas que eventualmente reduzam a necessidade de trabalho manual, você está construindo uma prisão dourada que se disfarça de sucesso. E isso nos leva diretamente ao terceiro tipo de pessoa, que pode destruir completamente suas ambições financeiras. O terceiro destruidor que Munger identificou é o gênio sem disciplina. Pessoas brilhantes que possuem ideias extraordinárias, mas são completamente incapazes de executar consistentemente. Eles vivem em um ciclo perpétuo de insights grandiosos, seguidos de execução medíocre, criando um padrão de frustração que contamina todos ao redor com a crença de que sucesso é questão de sorte ou timing perfeito. Esses indivíduos são especialmente perigosos porque suas ideias realmente são impressionantes. Eles conseguem analisar mercados, identificar oportunidades e formular estratégias com uma clareza que deixa qualquer um fascinado. O problema é que entre a concepção genial e a implementação prática existe um abismo que eles nunca conseguem atravessar devido à falta de disciplina sistemática. Munger tinha uma frase que se tornou lendária entre investidores sérios: disciplina medíocre executada consistentemente supera genialidade esporádica. Ele observou que pessoas financeiramente bem-sucedidas raramente são as mais inteligentes da sala. São simplesmente as mais disciplinadas em seguir processos comprovados durante períodos prolongados, mesmo quando os resultados não são imediatamente visíveis. A toxicidade do gênio sem disciplina está na forma como eles normalizam a inconsistência. Convivendo com eles, você gradualmente aceita que é normal começar projetos e não terminar, que é aceitável ter ótimas intenções sem criar sistemas para garantir execução, que genialidade ocasional compensa falta de rotinas produtivas sustentáveis. Os hábitos dos ricos que Munger estudou por décadas revelam um padrão oposto. Eles preferem estratégias simples, executadas com precisão cirúrgica, a planos complexos executados de forma irregular. Eles entendem que no mundo financeiro, consistência composta ao longo do tempo sempre vence brilhantismo intermitente. Mas existe um quarto tipo de pessoa, ainda mais destrutiva, uma que pode aniquilar décadas de progresso em questão de meses. O quarto destruidor financeiro é o que Munger chamava de viciado em drama emocional. Pessoas que inconscientemente criam crises constantes porque se sentem vivas apenas quando estão no centro de turbulências emocionais intensas. Elas transformam decisões financeiras simples em novelas dramáticas, sabotando sistematicamente qualquer período de estabilidade que poderia permitir crescimento real de patrimônio. Você os identifica pela forma como eles magnetizam problemas desnecessários. Quando tudo está funcionando bem, eles encontram motivos para criar conflitos, fazer mudanças drásticas ou tomar decisões impulsivas que destroem meses de progresso cuidadoso. Eles confundem intensidade emocional
com intensidade de vida, não conseguindo encontrar significado em períodos de crescimento estável e previsível. A mentalidade de sucesso genuína, segundo Munger, é fundamentalmente antidramática. Pessoas verdadeiramente prósperas valorizam períodos longos de crescimento consistente e previsível. Elas entendem que riqueza real se constrói através de décadas de decisões aparentemente monótonas, mas financeiramente inteligentes, repetidas sistematicamente, sem interrupções emocionais desnecessárias. O viciado em drama é tóxico, porque torna impossível manter a estabilidade necessária para que estratégias financeiras de longo prazo funcionem adequadamente. Eles forçam você a constantemente reagir a crises artificiais, impedindo o foco sustentado que investimentos sérios exigem. Gradualmente, você normaliza a instabilidade como parte natural da vida financeira. Munger observou algo perturbador. Muitas pessoas, inconscientemente, preferem drama financeiro a crescimento patrimonial estável, porque drama oferece estimulação emocional imediata, enquanto o crescimento patrimonial oferece satisfação apenas no longo prazo. Essa preferência subliminar por intensidade emocional sobre resultados financeiros sustentáveis cria vulnerabilidade para o quinto e mais destrutivo tipo de pessoa, que pode literalmente aniquilar uma vida inteira de construção financeira. O quinto e mais letal destruidor financeiro é o que Munger chamava de vampiro de recursos, pessoas que sistematicamente consomem mais valor do que produzem em qualquer relacionamento, seja pessoal, profissional ou familiar. Eles possuem uma habilidade sobrenatural para identificar e drenar exatamente os recursos que você precisa para construir riqueza, tempo, energia, dinheiro e foco mental. A frase que Munger repetia obsessivamente era: "Nobody can compound zero." Impossível multiplicar o que não existe. Vampiros de recursos garantem que você sempre esteja operando próximo do zero em algum aspecto crucial da construção de riqueza. Quando você finalmente acumula capital, eles criam emergências que drenam esse capital. Quando você desenvolve foco, eles geram distrações que fragmentam sua atenção. Esses indivíduos são mestres em disfarçar parasitismo como necessidade legítima. Eles sempre têm razões convincentes para precisar de sua ajuda, seu dinheiro, seu tempo ou sua energia mental. As solicitações nunca parecem absurdas isoladamente. O padrão destrutivo só fica evidente quando você analisa o relacionamento ao longo de meses ou anos. A sabedoria financeira mais brutal que Munger desenvolveu foi reconhecer que algumas pessoas são matematicamente incompatíveis com seus objetivos de construção de riqueza. Não por malícia consciente, mas porque suas necessidades constantes tornam impossível manter os recursos concentrados tempo suficiente para que o poder dos juros compostos funcione adequadamente. Pessoas tóxicas não destroem sua vida financeira através de um único evento dramático. Elas operam como vazamentos microscópicos, mas constantes, que impedem a acumulação crítica necessária para que investimentos realmente decolem. E quando você finalmente compreende essa dinâmica, precisa tomar decisões que a maioria das pessoas considera moralmente questionáveis, mas que são financeiramente essenciais para sua sobrevivência econômica. A genialidade diabólica desses 5 tipos de pessoas destrutivas está na sutileza com que operam. Eles não atacam suas finanças frontalmente como um assaltante óbvio. Em vez disso, funcionam como vírus financeiros que infectam gradualmente sua mentalidade, suas decisões e seus hábitos, criando padrões de autossabotagem que você executa inconscientemente durante anos. O hamster sem capital ensina você a confundir movimento com progresso. O evangelista do trabalho duro sem inteligência programa você para rejeitar estratégias financeiras eficientes. O gênio sem disciplina normaliza a inconsistência como característica aceitável. O viciado em drama impede a estabilidade necessária para crescimento patrimonial. O vampiro de recursos garante que você nunca acumule massa crítica para investimentos sérios.
Munger percebeu que a maioria das pessoas falha financeiramente não por falta de conhecimento sobre investimentos, mas por permitir que esses 5 arquétipos destrutivos contaminem seu ambiente psicológico. Eles criam uma ecologia mental onde decisões financeiras inteligentes se tornam praticamente impossíveis de sustentar consistentemente ao longo do tempo, necessário para gerar riqueza real. A mentalidade de sucesso genuína exige um ambiente psicológico limpo, onde você pode pensar claramente sobre dinheiro sem interferências emocionais constantes. Pessoas verdadeiramente prósperas são obsessivamente seletivas sobre quem permitem em seus círculos íntimos, não por arrogância, mas por necessidade de sobrevivência financeira. Os hábitos dos ricos que Munger estudou incluem uma prática que choca a maioria das pessoas. Eles regularmente fazem auditórias relacionais, onde avaliam friamente se cada pessoa próxima está contribuindo para ou sabotando seus objetivos financeiros de longo prazo. E quando identificam padrões destrutivos, agem com precisão cirúrgica para proteger seus recursos. Existe um preço invisível, mas devastador, que você paga por tolerar pessoas financeiramente destrutivas em sua vida. O custo de oportunidade composto. Cada dia que você permite que esses indivíduos drenem seus recursos é um dia que seus investimentos poderiam estar crescendo exponencialmente através do poder dos juros compostos aplicados consistentemente. Munger calculava obsessivamente esses custos ocultos. Ele sabia que R$ 1.000 investidos adequadamente aos 25 anos se tornam aproximadamente R$ 32.000 aos 65 anos, assumindo retornos anuais de 9%. Mas, se esses R$ 1.000 são sistematicamente drenados por vampiros de recursos, você não perde apenas R$ 1.000, você perde R$ 32.000 de patrimônio futuro. A sabedoria financeira mais dolorosa que Munger desenvolveu foi reconhecer que relacionamentos aparentemente inofensivos podem custar literalmente milhões de reais ao longo de uma vida. Não através de roubos óbvios, mas através de pequenos vazamentos constantes que impedem a acumulação crítica necessária para que estratégias de investimento funcionem adequadamente. Pessoas tóxicas custam caro não apenas pelo que consomem diretamente, mas pelo que impedem você de construir. Elas fragmentam sua atenção mental exatamente quando você precisa de foco total para tomar decisões financeiras complexas. Elas drenam sua energia emocional quando você deveria estar pesquisando oportunidades de investimento ou desenvolvendo habilidades que aumentam sua renda. A mentalidade de sucesso exige uma compreensão brutal sobre priorização de recursos. Tempo, energia, dinheiro e foco mental são finitos. Cada unidade desses recursos, direcionada para gerenciar pessoas destrutivas, é uma unidade subtraída da construção de riqueza real. E ao longo de décadas, essa subtração constante cria uma diferença patrimonial que pode facilmente alcançar milhões de reais. Munger descobriu algo contra-intuitivo sobre a construção de riqueza. Pessoas verdadeiramente prósperas passam mais tempo decidindo o que não fazer, com quem não se associar e em que não investir do que fazendo o oposto. Elas entendem que, na economia moderna, evitar erros custosos é mais importante que acertar oportunidades excepcionais. A estratégia de inversão mental que Munger popularizou funciona assim. Em vez de perguntar "como posso ficar rico?", pergunte "como posso garantir que continuarei pobre?". As respostas revelam exatamente os comportamentos e relacionamentos que você deve eliminar impiedosamente para criar espaço onde riqueza possa florescer naturalmente. Os 5 tipos de pessoas destrutivas representam as 5 formas mais comuns de autossabotagem financeira disfarçadas de relacionamentos normais. Elas operam através de manipulação psicológica, sutil que faz você acreditar que está sendo generoso, leal ou compassivo, quando, na verdade, está sendo sistematicamente explorado financeiramente. Pessoas tóxicas são especialmente hábeis em usar suas próprias emoções contra você. Elas fazem você se sentir culpado por priorizar seus objetivos financeiros, egoísta por proteger seus recursos,
insensível por estabelecer limites claros sobre dinheiro. Gradualmente, você internaliza a crença de que sucesso financeiro pessoal é moralmente questionável. A mentalidade de sucesso genuína exige que você desenvolva imunidade emocional contra essas manipulações psicológicas. Pessoas verdadeiramente prósperas entendem que proteger agressivamente seus recursos não é egoísmo, é responsabilidade. Elas sabem que só podem ajudar outros financeiramente se primeiro construírem uma base sólida de riqueza pessoal, e essa construção exige eliminação impiedosa de tudo que impede a acumulação consistente. A segunda camada da sabedoria, Nobody Can Compound Zero, de Munger, é ainda mais perturbadora. Muitas pessoas inconscientemente mantêm vampiros de recursos em suas vidas porque têm medo subconsciente de sucesso financeiro. Elas usam essas pessoas destrutivas como desculpas convenientes para explicar por que nunca conseguem construir riqueza real. É psicologicamente mais confortável culpar circunstâncias externas por fracasso financeiro do que assumir responsabilidade total pelos resultados. Vampiros de recursos oferecem uma narrativa perfeita. Eu seria rico se não fosse por X pessoa que sempre precisa da minha ajuda. Essa dinâmica cria uma codependência financeira, onde ambas as partes se beneficiam de manter o status quo destrutivo. Munger observou que pessoas verdadeiramente comprometidas com construção de riqueza desenvolvem uma capacidade quase sobrenatural de identificar e eliminar essas dinâmicas codependentes. Elas preferem enfrentar a responsabilidade assustadora do sucesso financeiro a se esconder atrás de desculpas relacionais convenientes. A sabedoria financeira mais brutal é reconhecer que você pode estar inconscientemente escolhendo permanecer próximo de pessoas financeiramente destrutivas, porque elas validam sua identidade como alguém que luta contra circunstâncias difíceis. Essa identidade oferece significado emocional imediato, mas impede sistematicamente a acumulação de riqueza real. Os hábitos dos ricos incluem uma prática psicológica que a maioria considera cruel. Eles regularmente questionam se seus relacionamentos próximos estão servindo como catalisadores ou obstáculos para seus objetivos financeiros. E quando identificam padrões de obstáculo, eles agem decisivamente para proteger seu futuro financeiro, mesmo que isso signifique tomar decisões relacionais dolorosas no presente. Existe um teste infalível que Munger desenvolveu para identificar vampiros de recursos disfarçados. Observe como pessoas próximas reagem quando você enfrenta uma emergência financeira genuína. Vampiros verdadeiros se tornam mais exigentes exatamente quando você tem menos recursos disponíveis, enquanto pessoas genuinamente valiosas oferecem suporte sem expectativas de retorno. Durante crises financeiras, máscaras sociais caem e motivações reais ficam expostas. Pessoas que realmente se importam com seu bem-estar reduzem automaticamente suas demandas sobre seus recursos quando percebem que você está lutando. Vampiros fazem o oposto, intensificam pressões porque sentem que você está mais vulnerável à manipulação emocional. A mentalidade de sucesso exige que você preste atenção obsessiva a esses padrões durante momentos de vulnerabilidade financeira. Pessoas verdadeiramente prósperas usam crises como oportunidades de auditoria relacional, identificando quem genuinamente contribui para sua estabilidade versus quem explora suas dificuldades para extrair ainda mais recursos. Munger percebeu que emergências financeiras revelam algo crucial sobre a natureza humana. Algumas pessoas, inconscientemente, se sentem ameaçadas pelo seu sucesso financeiro porque isso expõe suas próprias inadequações. Elas preferem você lutando financeiramente porque isso valida suas próprias escolhas de vida medíocres. Os hábitos dos ricos incluem uma estratégia que parece paranoica, mas é financeiramente essencial. Eles ocasionalmente testam relacionamentos próximos, simulando dificuldades financeiras temporárias para observar como pessoas ao redor reagem. Essas informações se tornam dados cruciais para decisões sobre quem merece acesso contínuo aos seus recursos e energia.
A realidade matemática brutal sobre construção de riqueza é que você só pode manter relacionamentos próximos com aproximadamente 5 a 7 pessoas sem comprometer significativamente sua capacidade de acumular patrimônio. Cada relacionamento adicional dilui seus recursos finitos de tempo, energia, dinheiro e foco mental, abaixo do limiar crítico necessário para investimentos sérios. Munger aplicava princípios de portfólio de investimentos para gerenciar relacionamentos pessoais. Assim como você não pode diversificar infinitamente sem diluir retornos, você não pode manter conexões emocionais profundas com muitas pessoas sem diluir sua capacidade de construir riqueza. A matemática é implacável. Recursos finitos exigem priorização impiedosa. Pessoas verdadeiramente prósperas entendem que relacionamentos, como investimentos, devem gerar retornos líquidos positivos ao longo do tempo. Isso não significa que cada interação deve ser transacional, mas sim que cada relacionamento próximo deve contribuir mais valor para a sua vida do que consome em recursos diversos. A sabedoria financeira mais controversa que Munger desenvolveu foi reconhecer que a maioria dos relacionamentos humanos é financeiramente destrutiva por design. Sociedade moderna programa pessoas para valorizar quantidade de conexões sociais sobre qualidade, criando uma cultura de dispersão relacional que impede sistematicamente a acumulação de riqueza individual. A mentalidade de sucesso exige coragem para aplicar critérios de investimento para relacionamentos pessoais. Pessoas tóxicas são como ações que consistentemente perdem valor. Manter essas posições por razões emocionais em vez de lógica financeira é uma forma de autossabotagem que pode custar milhões ao longo de uma vida. Munger descobriu um paradoxo perturbador sobre generosidade e construção de riqueza. Pessoas que são indiscriminadamente generosas com recursos financeiros raramente acumulam riqueza suficiente para serem genuinamente úteis para outros no longo prazo. Generosidade mal direcionada no presente impede generosidade significativa no futuro. A estratégia de pessoas verdadeiramente prósperas é concentrar recursos obsessivamente durante décadas para construir uma base sólida de riqueza e, então, usar os retornos dessa base para ajudar outros de forma sustentável. Elas entendem que generosidade prematura é uma forma de egoísmo disfarçado, oferece satisfação emocional imediata, mas impede impacto real futuro. Vampiros de recursos são especialmente hábeis em explorar impulsos generosos, mal direcionados. Eles fazem você acreditar que negar ajuda financeira imediata é crueldade, quando na verdade aceitar essas demandas é crueldade contra seu futuro eu e contra todas as pessoas que você poderia ajudar, significativamente, se construísse riqueza adequadamente primeiro. A mentalidade de sucesso exige uma perspectiva temporal expandida sobre generosidade. Em vez de perguntar, como posso ajudar essa pessoa hoje? Pergunte, como posso me posicionar para ajudar muitas pessoas significativamente daqui a 20 anos? A segunda pergunta frequentemente exige dizer não para solicitações presentes. Os hábitos dos ricos incluem uma prática que parece insensível, mas é matematicamente necessária. Eles estabelecem orçamentos específicos para generosidade e se recusam terminantemente a exceder esses limites, independente de pressões emocionais. Eles entendem que generosidade ilimitada é um caminho garantido para a pobreza futura, o que serve a ninguém no longo prazo. Construção de riqueza real exige um ambiente psicológico específico que a maioria das pessoas nunca consegue criar porque toleram poluição mental constante de pessoas financeiramente destrutivas. Sua mente funciona como um ecossistema. Introduzir elementos tóxicos contamina todo o sistema, tornando o crescimento saudável praticamente impossível. Munger comparava a mente humana a um jardim. Você pode plantar as melhores sementes financeiras, conhecimento sobre investimentos, disciplina, estratégias comprovadas. Mas se o solo mental está contaminado com toxinas relacionais, essas sementes nunca florescerão adequadamente. Pessoas tóxicas são como pragas que destroem cultivos financeiros sistematicamente.
A mentalidade de sucesso exige que você se torne um guardião obsessivo da qualidade de seu ambiente mental. Isso significa monitorar cuidadosamente que tipos de conversas você permite, que tipos de problemas você aceita como seus, que tipos de energia emocional você absorve diariamente de pessoas ao redor. Pessoas verdadeiramente prósperas desenvolvem uma sensibilidade quase paranoica para detectar poluição mental. Elas imediatamente identificam quando alguém está tentando transferir ansiedade financeira, desculpas para a mediocridade ou crenças limitantes sobre dinheiro, e elas agem rapidamente para proteger seu espaço psicológico desses contaminantes. Os 5 tipos de pessoas destrutivas que Munger identificou são essencialmente 5 formas diferentes de poluição mental, que impedem o desenvolvimento de uma ecologia psicológica propícia para a construção de riqueza. Eliminar esses contaminantes não é opcional. É um pré-requisito absoluto para qualquer estratégia financeira séria funcionar adequadamente. A terceira e mais profunda camada da sabedoria, Nobody Can Compound Zero, revela uma verdade assombrosamente simples. A maioria das pessoas permanece financeiramente medíocre, não por falta de oportunidades, conhecimento ou recursos iniciais, mas porque permite que outras pessoas, sistematicamente, reduzam suas reservas disponíveis para investimento abaixo do ponto onde juros compostos podem funcionar efetivamente. Juros compostos exigem uma massa crítica inicial e tempo ininterrupto para gerar resultados exponenciais. Se você constantemente drena suas reservas para gerenciar crises artificiais criadas por pessoas destrutivas, nunca alcança nem mantém essa massa crítica tempo suficiente para experimentar o poder real da multiplicação exponencial de capital. Munger calculou que a diferença entre alguém que consegue manter R$ 1.000 investidos consistentemente versus alguém que investe R$ 1.000, mas precisa retirar periodicamente para resolver emergências relacionais, pode facilmente exceder R$ 1 milhão ao longo de 40 anos. A diferença não está na capacidade inicial, está na capacidade de manter recursos concentrados. A sabedoria financeira mais brutal é reconhecer que algumas pessoas em sua vida têm um interesse inconsciente em impedir que você alcance independência financeira, porque sua dependência financeira oferece a elas poder psicológico e acesso a recursos. Elas criam emergências, precisamente quando você está começando a acumular capital sério. Os hábitos dos ricos incluem uma estratégia que parece extrema, mas é matematicamente necessária. Eles mantêm seus investimentos e progresso financeiro completamente secretos de pessoas que poderiam tentar sabotar esse progresso através de demandas emocionais ou crises convenientemente cronometradas. Eles entendem que visibilidade financeira cria vulnerabilidade para manipulação. Pessoas verdadeiramente prósperas praticam algo que Munger chamava de isolamento produtivo, períodos regulares onde se desconectam completamente de demandas sociais, para focar exclusivamente em atividades que geram riqueza real. Eles entendem que construção de patrimônio exige concentração profunda que é impossível de manter em meio a interrupções relacionais constantes. Esse isolamento não é antissocial por natureza, é estratégico por necessidade. Assim como atletas olímpicos se isolam antes de competições importantes, construtores de riqueza se isolam regularmente para executar as atividades mentalmente exigentes. Munger identificou um terceiro tipo de pessoa ainda mais perigoso, o vampiro emocional. Estes indivíduos possuem uma habilidade quase sobrenatural de drenar sua energia vital através de dramas constantes, crises fabricadas e necessidades emocionais infinitas. Eles aparecem em sua vida como pessoas necessitadas, mas, na verdade, são predadores sofisticados. O vampiro emocional opera através de ciclos viciosos de dependência. Primeiro, eles se apresentam como vítimas de circunstâncias terríveis, despertando sua compaixão natural. Depois, começam a consumir seu tempo e energia com problemas que nunca se resolvem, independente de quanto você ajude.
É uma armadilha psicológica que captura pessoas bem-intencionadas. Munger observou que estes indivíduos possuem uma característica distintiva. Eles sempre têm uma crise nova quando a anterior está sendo resolvida. É como se alimentassem do caos emocional e da atenção que recebem. Sua energia vital se torna o combustível que mantém o drama deles funcionando, enquanto você se esgota lentamente. A sabedoria financeira de Munger se aplica perfeitamente aqui. Você não pode investir energia em algo que só consome sem nunca produzir retorno. O vampiro emocional é um investimento que só gera prejuízo, uma conta bancária furada que nunca acumula valor. Apenas drena recursos preciosos que poderiam estar construindo seu futuro. Mas existe algo ainda mais sinistro sobre este terceiro tipo. Algo que Munger descobriu através de décadas observando padrões humanos. Eles não apenas drenam sua energia, eles reprogramam sua mente para aceitar que isso é normal, criando uma dependência psicológica que pode durar anos. O quarto tipo, identificado por Munger, é talvez o mais perigoso de todos: o sabotador silencioso. Esta pessoa opera nas sombras de sua vida, minando sistematicamente suas conquistas, relacionamentos e oportunidades. Eles são mestres da manipulação sutil, destruindo seu progresso de forma tão gradual que você nem percebe até ser tarde demais. O sabotador silencioso possui uma inveja profunda e corrosiva de seu sucesso, mas é inteligente demais para demonstrar abertamente. Em vez disso, eles plantam sementes de dúvida, espalham rumores estratégicos e criam situações que parecem coincidências, mas são cuidadosamente orquestradas para prejudicá-lo. São arquitetos da destruição, disfarçados de amigos. Munger notou que estes indivíduos frequentemente ocupam posições próximas às suas, colegas de trabalho, amigos do círculo social, até mesmo familiares. Eles estudam seus pontos fracos, como um general estuda o terreno antes da batalha. Cada informação que você compartilha se torna uma arma potencial em suas mãos. A mentalidade de sucesso que Munger desenvolveu inclui um sistema de detecção precoce para estes sabotadores. Ele aprendeu a observar padrões, coincidências demais, problemas que surgem sempre após conversas específicas, oportunidades que misteriosamente desaparecem após serem mencionadas para certas pessoas. Os ricos aprendem a proteger suas informações como protegem seu dinheiro. O que torna o sabotador silencioso especialmente perigoso é sua paciência. Eles podem esperar meses ou anos para executar seu plano, construindo sua confiança enquanto coletam munição. Quando finalmente atacam, o dano é devastador porque você nunca viu chegando. O quinto e último tipo que Munger identificou é o mais cruel de todos: o falso mentor. Esta pessoa se apresenta como um guia sábio, oferecendo conselhos e direcionamento que parecem valiosos na superfície. Porém, cada orientação é cuidadosamente calibrada para mantê-lo dependente, confuso e longe do verdadeiro sucesso. É uma forma sofisticada de controle mental. O falso mentor explora sua sede natural de aprendizado e crescimento. Eles possuem conhecimento suficiente para impressionar, mas usam esse conhecimento como uma droga viciante, sempre dando apenas o suficiente para mantê-lo interessado, nunca o bastante para torná-lo independente. Sua sabedoria se torna a prisão dourada que impede sua evolução real. Munger descobriu que estes indivíduos frequentemente criam sistemas complexos de dependência psicológica. Eles se tornam indispensáveis em sua jornada, fazendo você acreditar que sem eles você está perdido. Cada conselho vem acompanhado de uma dose sutil de desconfiança em sua própria capacidade de julgamento e decisão. A característica mais insidiosa do falso mentor é que eles sabotam seu progresso de forma que parece estar ajudando. Eles direcionam sua energia para projetos que não geram resultados reais, ensinam estratégias que funcionam apenas parcialmente e criam uma dependência emocional que substitui sua autoconfiança natural. É uma forma de escravidão mental disfarçada de educação. Pessoas tóxicas como essas são especialistas em identificar indivíduos ambiciosos e transformá-los em seguidores eternos. Munger
aprendeu que a verdadeira sabedoria financeira inclui a capacidade de distinguir entre mentores genuínos, que aceleram sua independência, e falsos mentores que a impedem sistematicamente. Charlie Munger viveu 99 anos construindo não apenas riqueza financeira, mas sabedoria sobre a natureza humana. Sua maior lição não foi sobre investimentos ou negócios, foi sobre a arte de proteger sua vida das pessoas certas e atrair as pessoas certas. Esta distinção fundamental determina se você construirá um império ou será destruído por forças que nem percebeu. A mentalidade milionária que Munger desenvolveu inclui um sistema imunológico social. Assim como seu corpo identifica e elimina vírus, sua mente deve identificar e eliminar pessoas tóxicas antes que causem danos irreversíveis. Não é crueldade, é sobrevivência inteligente. Os hábitos dos ricos incluem essa proteção sistemática como prioridade absoluta. O legado de Munger nos ensina que a riqueza verdadeira não é apenas financeira, mas também relacional. Cercando-se das pessoas certas, você multiplica sua capacidade de crescimento. Permitindo que os 5 tipos destrutivos permaneçam em sua vida, você sabota sistematicamente todo progresso que poderia alcançar. É uma escolha que define destinos. Se você chegou até aqui, já possui algo que a maioria das pessoas nunca terá: conhecimento sobre os padrões invisíveis que governam o sucesso e o fracasso humano. Mas conhecimento sem ação é apenas entretenimento intelectual. O verdadeiro teste começa quando você sair deste vídeo e enfrentar as pessoas em sua vida real. A sabedoria financeira de Charlie Munger continua viva através daqueles que compreendem que construir riqueza é tanto sobre o que você evita quanto sobre o que você busca. Proteja sua energia, proteja sua mente, proteja seu futuro. As pessoas certas aparecerão quando você criar espaço, eliminando as erradas. Este é o legado mais valioso que um homem de 99 anos pode deixar para o mundo.